No Império Romano ou na Velha China, as pessoas viviam em média 30 anos. Em 1900, na Europa, a média estava aí ao redor de 40 anos. Hoje, no Japão, passa de 80. Mas viver muito não depende exclusivamente de nós. Trabalhos científicos sobre o envelhecimento permitem tirar duas conclusões. Primeiro, restrição calórica. Respeitados os limites da desnutrição, a longevidade dos animais é inversamente proporcional ao número de calorias ingeridas diariamente. Isto é, quanto menos calorias ingerimos, mais longa será a nossa vida. As vantagens conhecidas da restrição calórica são muitas. Reduzem a incidência de diabetes, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer e outras doenças. Isso vale especialmente para aqueles que estão acima do peso. Se você quiser adotar uma dieta de restrição calórica, é muito importante procurar a orientação de um nutricionista. O exercício físico melhora a qualidade de vida, reduz a probabilidade de diabetes, ataques cardíacos, derrames cerebrais, invalidez por doenças reumáticas e hipertensão arterial. Além disso, ajuda a manter os ossos mais fortes e reduz a chance de fraturas, além de treinar o equilíbrio. Existem evidências claras de que os músculos dos mais velhos são capazes de responder ao exercício da mesma forma que os dos mais jovens, desde que sejam treinados adequadamente. Ninguém gosta de ficar velho, né? Mas a única alternativa para evitar o envelhecimento é morrer na flor da juventude. Não tem graça nenhuma, não é? Nas gerações passadas, as pessoas acumulavam infecções mal curadas e doenças crônicas pela vida fora, de modo que quando chegavam aos 40 anos, estavam em condições físicas deploráveis. Ao completar 60 anos, eram consideradas muito velhas e senis aos 70. Velhice era sinônimo de doença, limitação física e sofrimento. O incrível aumento da expectativa de vida ocorrido no século XX revolucionou esses conceitos. Grande número de mulheres e homens atinge 70 ou 80 anos em pleno vigor, exercendo atividade profissional sem apresentar problemas de saúde. Isso foi possível graças ao saneamento básico, às melhores condições de higiene, à fartura de alimentos de boa qualidade, à descoberta das vacinas, antibióticos e outros avanços da medicina. Mas a longevidade atual não seria atingida se não fosse uma mudança em dois conceitos vigentes no passado. O primeiro era de recomendar que os mais velhos fizessem repouso e evitassem esforços físicos. O segundo era a ideia generalizada de que os mais gordos tinham mais saúde. Hoje nós sabemos que a atividade física deve ser mantida pela vida inteira e que acumular gordura no corpo causa problemas de saúde muito graves com o passar do tempo. O povo diz que quando a gente envelhece, já não tem paciência para fazer, falar ou ouvir determinadas coisas. O problema é que, de verdade, às vezes a gente não ouve mesmo. A partir dos 60 anos, é comum ocorrer a diminuição da percepção dos sons agudos, principalmente. Essa alteração acontece com 50% das pessoas com mais de 70 anos. Para evitar que a perda de audição aconteça com você, é preciso ter cuidado com a exposição ao barulho excessivo ao longo da vida inteira. Aquela música alta, ensurdecedora, muito comum entre os adolescentes, é um perigo. O uso de aparelhos ou tratamento de reeducação auditiva pode ser feito com acompanhamento médico e de profissionais de fonoaudiologia. Nossos filhos se tornaram adultos e tiveram filhos. O nascimento de um neto é evidência de que não somos mais necessários para a perpetuação de nossos genes. Desse momento em diante, a vida seguirá em frente, estejamos ou não por perto. Em 70 anos, uma recém-nascida se tornou avó ou bisavó. Quando nos aposentamos, a vida corre mais devagar. Nossos movimentos também estão mais lentos. Os sinais externos da idade ficam mais evidentes. E nossos sentidos menos sensíveis.
Desde o nascimento, começamos a perder os cílios responsáveis pela captação dos sons no interior do ouvido. Nessa idade, já temos dificuldade para escutar os sons de alta frequência. Devagar, com o tempo, perderemos até os que captam frequências baixas. Os ossículos que transmitem as ondas sonoras da membrana do tímpano para dentro do ouvido endurecem. Fica difícil ouvir o que os outros falam. A visão também piora. A vida inteira exposto aos raios de sol, o cristalino, a lente dos olhos, perde a elasticidade e escurece. Pode até mudar a cor dos olhos. O cérebro precisa fazer acrobacias para compensar essas alterações. O esqueleto reflete bem o desgaste de muitos anos. Os ossos continuam fabricando células novas para substituir as velhas, mas os osteoblastos já não dão conta de repor as células perdidas. A perda constante de massa óssea torna os ossos quebradiços. É a osteoporose, um perigo permanente. Sofrer uma fratura é muito mais fácil. Isso acontece com ambos os sexos, mas as alterações hormonais da menopausa aceleram o processo nas mulheres. Por que a aparência de nosso corpo muda tanto entre os 40 e os 70 anos? É bem mais do que uma questão de uso e desgaste. O envelhecimento é um processo que afeta uma por uma de nossas células. A cada dia, bilhões de nossas células se dividem em duas. Para isso, precisam duplicar o DNA e destinar uma cópia para cada célula filha. Enquanto as células mais velhas morrem, as recém-nascidas ocupam o lugar deixado por elas. O problema é que o mecanismo de divisão celular é sujeito a pequenos erros. Quando o DNA é copiado, as imperfeições contidas nele também são duplicadas. Cada um desses erros é transmitido às células filhas, às células netas e assim sucessivamente para todas as descendentes. É como nas fotografias, cópias de cópias perdem a nitidez. Desde o nascimento, trocamos todos os ossos do nosso rosto a cada 2 anos. Aos 70 anos, nossa face é a 35ª cópia da que tínhamos ao nascer. A cada cópia, as imperfeições se tornam mais aparentes. É por isso que parecemos tão diferentes quando estamos mais velhos. Outra causa de envelhecimento está no ar que respiramos.
Sem oxigênio não podemos sobreviver, mas ele nos corrói lentamente. Dentro de cada célula, as mitocôndrias são nossas centrais energéticas, nossas fábricas de energia. Elas combinam o oxigênio com os nutrientes para produzir a energia necessária ao funcionamento do organismo. Nesse processo são liberados poluentes, chamados de radicais livres, que agridem as próprias paredes das mitocôndrias e comprometem a produção de energia. Como consequência, não conseguimos mais repor as células necessárias, nem corrigir os defeitos ocorridos em seu DNA. O funcionamento dos órgãos fica comprometido e eles podem falhar. A morte, como a vida, é um processo construído no interior de nossas células. Da mesma forma que o DNA controla nosso desenvolvimento, também limita a duração de nossas vidas. Em cada cópia de si mesma, a célula perde um pequeno fragmento de DNA. Depois de bilhões de divisões, foi perdido tanto DNA que a capacidade de formar novas células fica comprometida. A morte não é um acontecimento instantâneo. É um processo através do qual os órgãos pouco a pouco entram em falência. Ao dar as últimas batidas, o coração espalha pelo corpo hormônios que aliviam a dor, as endorfinas. Sem oxigênio, os órgãos param de funcionar. Em 10 segundos, a atividade cerebral cai. Em 4 minutos, o cérebro será lesado irreversivelmente. Perderemos a condição humana. A audição é o último sentido a nos abandonar. Mas algumas células permanecem vivas até mesmo depois da morte. As da pele ainda se dividem por 24 horas. E são necessárias 37 horas para que o último neurônio encerre sua atividade. Para alguns de nós, a vida pode durar muito tempo. Quem nasce hoje tem expectativa de viver 80 anos ou mais. Mas todas as jornadas um dia devem terminar. Depois de nossa morte, nossos filhos e netos carregarão nossos genes no interior de suas células e vão transmiti-los para seus descendentes. Nossa vida continuará dentro deles. As memórias que deixamos também. Nossa viagem fantástica chegou ao fim.